Olá, crianças, boa tarde. Bom, estamos aqui para estudar um pouquinho sobre as nossas origens, sobre como viemos parar aqui nessas terras, né, chamadas Brasil. Gente, abre o livro de vocês na página 347, essa página aqui. Olha, na verdade, contaram pra gente uma história que o Brasil foi descoberto em 1500. Não foi descoberto, né, gente? Na verdade, o Brasil foi encontrado, porque descoberto ele já havia sido, né? Tínhamos nossos habitantes aqui, os indígenas, que eram habitantes dessas terras. Então, gente, ele só foi encontrado tantas terras, né, que vieram a ser chamadas de Brasil, como os povos indígenas, foram encontrados, achados pelos europeus, que eram os portugueses. Então, imagina, gente, vivendo numa paz no meio da floresta, né, da Mata Atlântica, e ali com uma vida muito sossegada, barulhinho da água, barulhinho do mar, barulhinho dos pássaros, dos animais, todo mundo convivendo ali. Tinha inimigos? Tinha. As tribos indígenas, elas lutavam entre si. Então, mas os inimigos eram conhecidos, eram indígenas. Muitas vezes nem falavam as mesmas línguas. Uma tribo falava uma língua diferente da outra. Mas ele sabia lidar com tudo aquilo. Aí, de repente, chegam os povos estranhos, muitas embarcações, muitas vestimentas, uma fala esquisita. Eles até se aproximaram para ver o que era, quem era, mas a comunicação não foi possível, né? E aí eles começaram a se entender depois por outras formas, outros gestos que a gente vai estudar esse ano. Mas enfim, Brasil era habitado pelos povos indígenas. Por quê? Foram chamados na época de índios. Por quê? Olha só, aqui no continente europeu, tá aqui Portugal, Lisboa. Então saiu de Portugal para descobrir uma nova rota, né, no oceano para chegar lá nas Índias. Só, gente, por quê? Eles não poderiam vir aqui por terra porque tinha outros comerciantes, outros países que brigavam pelo caminho, pela rota. Então eles foram pelo mar. Só que saindo de Lisboa, ao invés de contornar aqui o continente africano e chegar lá das Índias, o que eles fizeram? Um desvio e vieram parar aqui no Brasil, no litoral brasileiro. Será que foi ao acaso? Então, mas chegando aqui, como eles saíram para ir para as Índias, então eles chamaram esses habitantes de índios. Mas, na verdade, não é índio. Se a gente olhar aqui no dicionário, se a gente olhar a definição de indígenas, os índios são habitantes da Índia, mas os indígenas são nativos, né, daquele local, é o povo ali do local de origem deles. Então, não são índios, são indígenas, porque eles são nativos dessas terras. Vamos lá. Então, os europeus já encontraram povos que já habitavam as terras que hoje formam o nosso país. E os nativos foram chamados de índios, pois os portugueses acreditavam que haviam chegado no território de Índias, lá da Índia. Então, gente, por essa imagem, por essa ilustração, a gente já vê como o modo de vida nas comunidades indígenas era muito diferente do modo de vida dos europeus. Só que língua diferente, vestimentas diferentes, alimentação diferente.
a alimentação dos indígenas é uma alimentação muito natural. Eles viviam da caça, da coleta de frutos e do plantio, da agricultura. Os indígenas foram os primeiros povos a praticar agricultura aqui nessas terras. Eles já plantavam, eles já conheciam a técnica do plantar e colher. Então, com a divisão do trabalho também muito diferente, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, os povos das comunidades indígenas são muito diversos e possuem características culturais e linguísticas bastante diferentes. Então, mesmo sendo indígenas de comunidades diferentes, de aldeias diferentes, eles possuem hábitos diferentes, né? Maneira como divide o trabalho, a moradia, a língua deles completamente diferentes. E outra coisa é que eles tinham tribos rivais, tribos que brigavam, tribos que lutavam entre si. E quando os portugueses chegaram, os europeus chegaram aqui nessas terras, os povos indígenas encontrados foram os Tupi. Então, olha só, se a gente pegar o Tupi, aqui ó, nessa região, olhando a legenda do mapa, aqui o mapa do Brasil, na época, e aqui os povos indígenas na época do descobrimento. Então, ele era habitado, as terras brasileiras eram todas terras indígenas. Então, olha só, se a gente observar a legenda, a cor alaranjada, que fica nessa região aqui, ó, litoral, né, do Oceano Atlântico, Mata Atlântica, aqui era habitado pelos povos Tupi. Aí um pouquinho mais para dentro vem o G e outros grupos aqui nessa área verde. Mas aqui eram os povos Tupi. Gente, toda a terra aqui era habitada por indígenas. Então, grande parte dessas áreas aqui que eram habitadas por indígenas foram chegando os europeus, os outros colonizadores, e aí formaram as cidades. Então, aqui, né, ocorreu o primeiro desmatamento para levar a árvore para o Brasil, a madeira para o Brasil, lá para a Europa, e aqui foram chegando e depois começaram a praticar agricultura, né, o cultivo da cana-de-açúcar, cultivo do café nessas regiões. Então, aqui foram construídas as primeiras cidades, formadas as primeiras cidades, né, que eles chamavam de civilizações. Civilização modo europeu. Então, aqui foram as primeiras cidades. E esses povos aqui, ó, foram sendo afastados para o interior, porque foram ocupados. Gente, esses indígenas daqui foram escravizados para trabalhar pelos portugueses. Bom, mas tinha um pagamento? Ah, tinha. Eles trocavam as riquezas do Brasil por bugigangas. O que é isso? Coisas assim, tecido. Isso é importância para o indígena. Tecido, pedras para fazer bijuterias, que mais? Latejoulas, espelhos. Os indígenas se encantaram com espelhos, porque eles não conheciam aquele objeto, se encantaram com muitos objetos que eram trazidos pelos portugueses, sem valor, mas que trocavam pela mão de obra. Eles trabalhavam em troca desses objetos. Mas teve também trabalho extremamente escravizado. Alguns indígenas foram capturados e era um trabalho forçado. Vamos lá. Então, grande parte da área que era habitada pelos grupos indígenas passou a ser ocupada pelos portugueses e atualmente transformou-se em cidades, o que fez a população indígena diminuir bastante. Então, como eles eram forçados a esse trabalho, muitos indígenas morreram e eles começaram a lutar, né? Como espécie, nessas lutas também muitos morreram e eles foram diminuindo. Outra coisa, gente, as comunidades indígenas
viviam ali somente com eles, né, contato deles. Quando os portugueses chegaram, povos diferentes, trouxeram também algumas doenças que os indígenas não resistiram. Então, houve muita morte dos indígenas. Para quem era dono de todo o território, olha só, hoje o que sobrou de terras. Essas partes coloridinhas aqui de laranja, vermelho, verde, são terras indígenas, somente isso. Mas eu quero que vocês prestem atenção que a maior concentração aqui das tribos indígenas, das comunidades indígenas hoje no país, se concentra nessa região aqui, que é a região da Amazônia, da nossa Mata Atlântica. Então, ainda tem muitas comunidades lá. Como são mais de difícil acesso, então essas foram preservadas, algumas, mas bem menos numerosa do que, claro, na época da colonização. Então, há comunidades tradicionais brasileiras que vivem nos territórios mais interiores do nosso país, principalmente nas regiões da floresta amazônica, em áreas isoladas do convívio com o nosso modo de vida. Então, são áreas mais isoladas. O que é interessante o fato delas ser mais isoladas? Que aqui a cultura indígena ainda é preservada. E por falar em cultura indígena, gente, tem algumas escolas indígenas no nosso país, mas nem os professores dessas escolas conseguem falar na língua deles. Então, é ensinado o português. Até hoje isso acontece, né? Ele tinha que aprender na língua dele. Pode aprender o português, como assim a gente aprende espanhol, o inglês, mas eles também, mas tinha que ser ensinada a língua deles, eles serem alfabetizados na língua deles, aprender a ler, a escrever. E em muitas dessas escolas, nem os professores conhecem a língua deles. Então, é imposto ainda hoje o português. E com isso, o que acontece? Em muitas comunidades, eles deixam de falar a própria língua. Tem comunidade que ensinou o português aos filhos, porque se falasse a língua deles, eles eram descobertos e tinham muito medo de serem capturados para serem escravizados. Então, o que acontecia? Era proibido, os mais novos eram proibidos de falar. E com isso eles desaprenderam a língua, não foi ensinada, foi desaprendendo, ou foi deixando de ser ensinada, deixando de ser falada. E hoje, algumas comunidades não falam mais a língua, não conhecem mais a língua deles. Triste, né? Outra coisa, não me lembro qual ano, mas foi criada uma lei em que essa cultura tem que ser comentada em todas as escolas brasileiras, né? Por isso que nos livros traz tanto, falando da cultura, da importância da cultura indígena para nós. Mas, gente, eu não sei falar nenhuma língua indígena, não sei falar, e sei muito pouco. Então, olha só que triste. Por que não vem? Por que o indígena não é ouvido? Por que a gente não tem acesso a vídeos, a gravações deles, ensinando para vocês sobre a cultura deles? Tem ninguém melhor para ensinar sobre a cultura deles do que eles mesmos, não é? Olha que legal que seria, mas a gente não tem acesso. O indígena no nosso país, ele não é ouvido, ele foi silenciado, né? E isso, a gente tinha que mudar isso de alguma forma. Mas como que a gente pode mudar isso? Ficando curiosos para conhecer a cultura deles. Olha só, eu posso dizer a vocês que há uma diferença no modo de vida das comunidades indígenas. Habitações, né? Algumas famílias, elas vivem em grandes habitações, como essa daqui, por exemplo. Olha só, aqui é uma oca e muitas famílias indígenas dormem todo mundo junto. Em algumas comunidades, dentro dessa habitação,
é separado, grupos de habitações, né, femininas, locais para dormir feminino, masculino, ou mesmo ocas diferentes. Mas em outras são ficam todo mundo junto aqui. E algumas comunidades já têm as habitações de cada família toda separada, fica em círculo, né, na aldeia, e ali tem um território em comum, né, que se fosse para a gente, eu imagino um condomínio, né, como a gente tem várias habitações, condomínios de casa e tem as áreas em comuns. Seria uma organização, olha só, dentro dessa habitação. Então, eles sempre têm fogueiras para se aquecerem e preparação também de alimentos e dormem muitos em redes, muitos nessas esteiras aqui, que são materiais confeccionados por eles. Não tem móveis como nas nossas, né? Agora é lindíssimo, olha a estrutura que eles fazem em madeira, cipós, e aí é coberto de palha. É lindíssimo. Hoje já tem algumas comunidades indígenas com luz elétrica. Antes não era assim. Vamos lá. Então, habitações. A língua também são diferentes. A gente tem muitas línguas diferentes indígenas no nosso país, completamente diferentes entre os diferentes povos indígenas. E a divisão do trabalho entre homens e mulheres também é diferente, mas na maioria as mulheres ficam responsáveis pelo plantio, pela agricultura, pelo preparo dos alimentos e por cuidar das crianças, ensinar as crianças a cultura deles, os serviços, e o homem fica responsável por proteção da aldeia, caça e serviços, mais construções das moradias. Aqui eu tenho um grupo de mulheres preparando alimento e a base da alimentação deles é a mandioca, assim como a base da nossa alimentação, arroz e feijão, para eles a base da alimentação é a mandioca. Então eles fazem vários preparos de mandioca e aqui todo mundo trabalha, gente. As mulheres ali preparando os alimentos, mas vocês anotam que tem uma criancinha indígena aqui dormindo no colo, mas as crianças também começam a aprender esses ofícios muito cedo. Aqui tem crianças já trabalhando, descascando mandioca. Ai, meu Deus, criança com faca na mão, que perigo. Bom, isso pra gente, na nossa cultura, mas na cultura deles, eles aprendem cedo a lidar com essas ferramentas. Então, não estranhe, porque eles também acham muito estranho a nossa cultura. Então, são apenas culturas diferentes. Cada um de um jeitinho. Então, vamos lá. Quero perguntar para você. Vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Observe as imagens abaixo e faça um círculo azul para elementos referentes aos europeus e um círculo vermelho para elementos da cultura indígena. Então, azul quando for um elemento da cultura europeia e vermelho da cultura indígena. Olha só, lembra que o vermelho é a cor do urucum, daquele que eles fazem a pintura na pele? Então, vermelho indígena. Moradia. Qual que é a moradia típica do indígena e qual que é a moradia? Qual for, pinte de vermelho. Moradia típica do europeu, pinte de azul. E assim vamos. As embarcações e utensílios. Vão circulando, pintando não, circula. Com lápis azul e vermelho. Bom, e você conhece algo sobre comunidades indígenas? Conta para mim. Vamos compartilhar informações e ver o que podemos descobrir sobre populações que já habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. Gente, eu quero que vocês leiam sobre alguma cultura indígena, sobre alguma comunidade indígena. Pegue uma comunidade e lê onde que ela vivia, onde que ela vive, qual a forma de vida que essa comunidade tem. Descubra alguma
algum fato interessante sobre essa comunidade. Faça uma busca aí. E aí eu já vou adiantar para vocês que aqui na nossa região tinha comunidade indígena, gente. Quem eram os povos que habitavam a nossa região? Então, era um povo chamado Coroados. Encontrei aqui, olha só, os Coroados. Coroados, porque eles cortavam o cabelo assim, feito os jesuítas, né? Fazendo aquela coroazinha aqui, o cabelo, cortava o cabelo e aqui ficava mais raspadinho. Cortava o cabelinho assim, ó. Então, por isso veio o nome Coroados. Bom, gente, conta-se na história que os Coroados, assim como Puris e Coropós, eles viviam mais na região, já chegaram a habitar já na região do litoral. Só que lá no litoral tinha uma outra comunidade em que tinha os Goitacá. O Goitacá era a tribo indígena muito brava. Eram conhecidos como os mais bravos, os indígenas mais bravos. Então haviam lutas e acreditam-se que eles expulsaram os puris, coroados e coropós para o interior. Então eles vieram para mais o interior da mata e foram habitados. Eles precisam de água, ficaram ali nas margens do rio Paraíba do Sul. Então, esses indígenas, eles estão aqui na nossa região, como também no estado do Espírito Santo e Minas Gerais, ali mais nas margens do rio Paraíba do Sul. Quero que vocês descubram, aí já dei dica de três grupos indígenas que vocês podem descobrir um pouquinho de como que eles viviam. Gente, depois de um tempo da colonização que os europeus foram chegando, o que aconteceu? Os indígenas foram tidos como preguiçosos, que só queriam dormir e pedir, ganhar tudo, mas eles não viviam assim. E outra coisa, era o modo de vida deles. O trazer e dar, isso foi coisa que veio, aconteceu com a chegada dos portugueses, dos europeus, que era em troca de trabalho. Então, eles tinham um modo de vida deles. E outra coisa, engraçado que se eu perguntar para vocês sobre os vários colonizadores que vieram sobre os italianos, a gente sabe falar. Se eu perguntar para vocês sobre as famílias que vieram, europeias, que vieram para o nosso território, para esse território, que foram colonizando, né? São muitos das próprias famílias, a gente sabe dizer, mas a gente não sabe dizer dos povos que habitavam aqui antes. Então, a gente tem que aprender. Então, vou querer que você leia sobre algo para depois a gente ter uma conversa em grupo. Muitas palavras que utilizamos são de origem tupi. Observe o quadro abaixo com nomes e significados e indique a que essas palavras se referem. Então, hoje, nomes de cidades, tem nome de, por exemplo, eu morei, a cidade que eu fiz a minha graduação se chama Gurupi. É um nome indígena, Gurupi. Então, muitas cidades são chamadas tem nomes da língua indígena. Eu quero que vocês descubram um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Aqui é a palavra abacaxi. Significado, fruto que cheira muito. O que é? É um animal, é uma fruta, um lugar, uma comida? Marque correta. Jabuti, que nada e respira. É um animal, uma fruta, lugar ou comida? Paraná, com muita água. E aqui pra gente é o quê? É um animal, uma fruta, lugar ou uma comida? Paçoca, coisa partida em muitos pedaços. Animal, fruta, lugar ou uma comida? Então me fala aí. Quero que você marque, copie a agenda. Faça uma leitura de
todo esse texto, quero que você leia, que você se pergunte, pode mandar pergunta para mim também. Converse sobre isso com um familiar, vai ter muita história para te contar. E faça essas atividades. Nessa atividade, eu quero que você pesquise sobre hábitos brasileiros que originaram da cultura indígena. E aproveitando, leia hoje uma lenda indígena. Tem tantas lendas interessantes que a gente viraram histórias para nós. Procure hoje, pesquise sobre uma lenda indígena. Essa é a lenda do Guaraná, mas tem muitas outras. Beijo grande.